Hoje estamos com um convidado super interessante que vai trazer a sua história de fé, de crescimento, que vem muito destacando nas redes sociais com conteúdo bastante interessante. Apresentando a vocês, Érico Silva. Satisfação imensa estar aqui, é um prazer imenso e alegria estar aqui com a senhora, pastora Nazaré. Seja muito bem-vindo, Érico. E me conte, quem é o Érico Silva por trás das câmeras? Érico Silva é um jovem sonhador que se coloca sempre à disposição de ajudar o próximo, é um jovem trabalhador, um jovem que realmente quer que o Brasil e a nossa Salvador cresça. E através de você nasceu o Portal da Realidade. Como foi essa construção, desse grande projeto que vem crescendo a cada ano, a cada dia, a cada momento? Nos conte um pouco. O Portal da Realidade foi iniciado em 2004, com o Portal em Gomadeira, mas foi uma trajetória muito intensa. E o portal surgiu através de uma retratação do realismo do que eu vivi, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, eh, minha mãe, ela lutou por mim, né? Quando minha mãe e meu pai se separaram, né, muitos pais e mães, naquela época, as nossas mães não trabalhavam, se dedicavam aos Uhum, nossos filhos e o pai acabou conhecendo uma menina novinha, verdade. Uhum. né, e acabou separando e deixou nossos filhos, os filhos dele, como eu, desamparado, né? Minha mãe passando por necessidade, passando por um processo, e eu vendo as coisas faltar em casa, eu criança, vendo as coisas passando pelo aperto, e eu decidi, né, caminhar, porque um morador, naquela época um jovem, passou com um bolão de dinheiro e falou assim mesmo: esse dinheiro aqui é muito importante para mim. Eu falei: como eu posso ter esse dinheiro? Para poder justamente agregar na minha família, Sanar as atender, dificuldades. sanar as dificuldades. Ele simplesmente: pronto, tá aqui uma droga, tome aqui uma arma e vá vender. E a partir daquele momento eu tomei a iniciativa de ir, né? Mas minha mãe viu a vizinha chamando lá em casa e falou: "Ó, seu filho tá lá na boca", né? E, inclusive ela largou tudo naquele momento e foi lá na boca me buscar, me pegou na orelha, me levou para casa, se ajoelhou no chão e falou assim mesmo, pastor Nazaré: "Filho, eu não estou passando por dificuldade, não estou passando por esse momento difícil para ver você morrer nessa vida. Eu quero que você se torne um jovem, né, um jovem que me dê orgulho, que eu venha dizer assim: esse aí é meu filho, não um jovem que vem me dar desgosto e desorgulho". Ela ajoelhando, chorando naquele momento, que para mim é muito importante lembrar dessa cena. E a partir daquele momento, pastora Nazaré, eu fiz uma promessa para mim. Fiz uma promessa de dizer para ela que ela teria orgulho desse jovem de hoje, né? E eu fiz para ela assim mesmo: mãe, eu vou estudar, vou me qualificar, vou me dedicar, e pode ter certeza que esse jovem aqui hoje vai ter orgulho da senhora. E eu vou ter orgulho da senhora, a senhora terá orgulho de mim. E hoje eu sou esse jovem que retrata a realidade dentro da arte, mostrando para essa juventude que o mundo do crime não compensa, mostrando a esses jovens que existe esperança para a árvore cortada, mesmo que a árvore cortada esteja cortada, pode ter certeza que ainda há esperança de dar crescimentos e frutos. Então foi isso que eu decidi e prometi à minha mãe, que minha mãe teria orgulho de mim por ela não ter desistido de mim, pastor Nazaré. Por isso que surgiu e foi criado o projeto Portal da Realidade, retratando a realidade dentro da arte, a arte dentro da realidade, e mostrando para essa juventude que o mundo do crime não compensa. E faz parte da sua história, né? O Positivo. Portal da Realidade, que nasceu justamente por essa atitude de sua mãe. E como é que você percebeu que esse conteúdo que você produzia através do Portal da Realidade conectava pessoas? Muito importante conectar, porque são transmitido o realismo. As pessoas que vivem, ela tem que ter uma história para contar. Ela tem que ter uma retratação para poder falar, né? E às vezes a voz da experiência, ela transmite, ela repassa o que as pessoas sentem. E muitas das vezes a pessoa ela precisa reconhecer e entender através de imagem que ela precisa melhorar, mostrando os atos, mostrando as ocorrências, mostrando o que realmente precisa ser mostrado para poder ter o autoanálise. E o projeto Portal da Realidade ele faz esse papel, ele retrata, mostra para que as pessoas possam refletir e compreender que existe erros e acertos. E no início houve mais aprovação ou rejeição das pessoas? Há muita reprovação, é porque era algo novo, era algo que as pessoas não tinham atitude e disposição para poder retratar e relatar, né. E o Portal Igual Madeira inicialmente, ele foi um dos pioneiros aqui na nossa Bahia e Salvador, e passamos por muita dificuldade, tanto da parte de policial, das autoridades,
tanto da parte do sistema, do criminoso, que não estava hábito a uma pessoa de atitude, de responsabilidade que mostrasse isso através das redes sociais e através das imagens. Então, foi muito difícil logo no início, foi muito difícil. Hoje tem muitos jovens aí que retratam a realidade, mas não sabe quem foi o pioneiro, quem passou as dificuldades de chegar a polícia lá em casa, o ladrão lá em casa, né? Porque não entendia qual era o processo da retratação mostrando a realidade da arte. E hoje as pessoas filmam, registram e não têm a noção do que o projeto Portal da Realidade já passou. E qual foi o maior desafio emocional no início, para você estar criando e desenvolvendo esses conteúdos? Rapaz, foi quando veio polícia na minha casa, veio ladrão também na minha casa, para poder entender e também me pegarem, porque achavam que era verdade, porque o portal mostrava tão realismo, pastora Nazaré, era tão realismo mesmo, tão real, que as pessoas pensavam que era verdade, não estava Eu acostumado já com aquela, assisti e também fiquei ali sem saber se era um não estava recorte da vida, né. não estava com entender, e para mim foi difícil, porque para mim foi o primeiro impacto ver as autoridades atrás de mim, os ladrões também atrás de mim, então ficou muito impactante psicologicamente para mim aquele momento e ter a oportunidade de explicar. Nesse caso, nas autoridades, eu tive que ir até o secretário, na época, o delegado-geral, né, da Polícia Civil, para poder justamente explicar, retratar e falar sobre o projeto Portal da Realidade, que ali era um projeto de audiovisual, retratando a realidade da arte, e para mim foi muito difícil. Né? Também, justamente, ir para o tráfico de droga naquela época, tá no meio de vários deles ali, doido para querer me pegar, e eu ali mostrando para ele que ali era uma retratação do realismo, mostrando à juventude que o mundo do crime não compensa. Isso, eu tenho história porque eu vivi isso, eu passei por isso. Então, para mim, afetou muito o meu psicológico, mas graças a Deus eu não desisti. E qual foi o vídeo que foi postado e que você hoje diz: "Esse foi o divisor de águas do Portal da Realidade"? Um dos vídeos que foi retratado o realismo foi justamente jogando político no esgoto. Foi um vídeo que viralizou, chegou no presidente, na época Bolsonaro, chegou em outras autoridades, porque quando envolve política e retratação da realidade, envolve todo o sistema. E o sistema não gosta de mostrar a Ser realidade, exposto. disposto. Uhum. E o Portal da Realidade expõe mesmo, falava que muitos políticos vinham na comunidade, enganava o povo e só apenas ganhar votos e ir embora da comunidade. E o portal mostrou. E através da retratação, jogando o político no esgoto, ali foi feito um projeto em toda a Bahia, justamente de saneamento básico, para também recuperação de canais. Foi através daquele vídeo que esse projeto foi criado e muitos canais aí hoje estão fechados. Agradeço ao projeto Portal em Gomadeira na época, que fez o político acordar que se ele entrasse na comunidade novamente, iria ser jogado no esgoto, que foi incentivo para a população fazer isso. E como foi o Érico vendo o seu primeiro vídeo viralizar? Ah, foi muito importante, uma sensação maravilhosa, mas são os riscos, né? Porque viralizar sempre tem pensamentos diferentes dos seus, né? Ah, você não fez certo. Ah, você. Mas não. Mas para mim foi uma alegria. Foi muito importante ver aquele vídeo, porque foi foi uma reivindicação de toda a comunidade. Foi justamente uma retratação de desacordo que a comunidade não estava desacordando referente quando os políticos desciam. Então, para mim, foi muito gratificante. E vendo os pedidos sendo atendidos através daquele vídeo, para mim foi maravilhoso ainda. E como foi, a questão do Érico, vendo sua vida sendo transformada a partir das redes sociais? As redes sociais, ela transforma tanto para positivo, tanto para negativo. Nós temos que ter estrutura psicológica suficiente para poder suportar o lado da fama, o lado da estrutura. Porque quando você é exposto, justamente falar em rede social, são vários pensamentos, são várias estruturas psicológicas diferentes do seu. Então você tem que ter estrutura psicológica para suportar isso. Né? E para mim, graças a Deus, eu tive essa estrutura psicológica para suportar esse processo. É o lado da internet que ninguém vê, né? Ninguém vê. Mas graças a Deus nós suportamos e estamos aqui sustentando até hoje. Então, qual foi o momento mais difícil que você viveu em silêncio, enquanto todo mundo não estava se atentando para um determinado fato? O momento mais difícil foi quando os meninos bons foram lá em casa, né? Foram lá em casa, me pegaram, né? Me colocaram.
em um determinado lugar e fala: "Rapaz, você está querendo prejudicar nosso bairro", mostrando esse realismo, mostrando essa situação. E para mim foi um ato muito marcante para mim, né. Eu me ajoelhei e disse assim: "Deus, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui porque eu prometi ao Senhor que ia mostrar para esses jovens que o mundo do crime não compensa". E para mim foi muito marcante também, pastora Nazaré, que só eu e Deus sabe o que eu vivi, o que eu passei naquele momento, né. Mas eu não desisti, eu prossegui, continuei, Não se intimidou. não me intimidei, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória é para Ele e tenha certeza que eu estou aqui para cumprir a minha missão. O que você acha, Érico, que as pessoas ficam tão fascinadas por esse tipo de conteúdo, mostrando aquela realidade, também através do medo, da curiosidade? O que é que você acha que mais prende as pessoas? É você vendo sua história sendo contada através da telinha. Isso que é mais importante, é um realismo que você viveu, do que você plantou, e você através daquela sua história tratando é o realismo. Através da imagem, mostrando que você passou pelo processo de como você venceu, de como você realmente processou, né. E isso toca na vida das pessoas. Já imaginou a pessoa ser enganada e mostrar assim na telinha de que como ela foi enganada, de que como ela pode evitar ser enganada? Isso é muito importante, o portal da realidade retratar esse realismo: "Ó, não ande por aqui". E o portal mostra, se você andar, haverá consequência. Se você ir, pode ter dificuldade. Então, por isso que o portal da realidade ele tem o processo real de mostrar essa população e orientar ela, que o mundo do crime não compensa e mostrar, orientar de que formas fazemos, né. O portal da realidade também mostra algumas leis, retratando a realidade, porque às vezes a falta de conhecimento o povo perece, e o portal mostra, né, através do realismo, dentro da arte, que também precisa ser estudado e analisar, porque às vezes a falta de conhecimento o povo perece, e o portal está aí para mostrar o realismo, retratar e orientar esse povo. Você já reproduziu algum relato assustador de algum seguidor que compartilhou uma experiência ruim? Sim, são diversas. Na verdade, tudo que produzimos é o telespectador que nos manda, é o público que nos assiste que nos manda, que retrata a sua história, né? Retrata o realismo do que aconteceu com ele. E às vezes as histórias são tão desconfortáveis que se fala, foi Deus na sua vida, foi Deus que te salvou. Então, se Deus te salvou, permita que outras pessoas tenham Sejam alcançadas, conhecimento, né? conhecimento da sua história para poder ser alcançada e agregar e a pessoa não passar por isso. Então, é muito importante que a participação da população, porque retratamos realmente total realismo do que acontece na nossa sociedade. Teve algum conteúdo que intimamente deixou você desconfortável? A parte que Consinha atuou. Consinha chegou assim mesmo, como acontece com milhares de jovens hoje, como ia acontecer comigo se eu não escutasse a minha mãe, né? Filho, não vá, não ande com certas pessoas. Filho, se você for por esse caminho, você pode gerar desconforto, você pode acontecer. Escute sua mãe, jovem, para que você não venha sofrer, porque a Bíblia diz: aquele que escuta pai e mãe terá seus dias prolongados aqui na terra. Então, quando o Consinha fez aquele papel dizendo assim: filho, eu quero que você não vá para aquele lugar é perigoso, e você foi, e a gente mostrou no realismo o que acontece do que desobedece pai e mãe, o filho foi lá, a polícia chegou, houve a troca de tiro, na mesma hora o jovem morreu. E aí vem o Cocinha em pleno esgoto, chorando, clamando, porque ele não obedeceu, ele não abraçou a ideia da mãe. Então, para mim, Nossa. aquela cena foi muito importante. E retratando a realidade de várias mães, né? E por isso que eu falo, jovem, escute sua mãe, pô. Valorize, porque nós mães só temos uma. Porque a mãe só quer nosso bem. A única pessoa na face da terra, abaixo de Deus, é nossos pais e nossa mãe. Principalmente a nossa mãe que saiu, que gerou, que lutou para ter você. Então escutem sua mãe, se dediquem, faça sua mãe feliz, né? Trabalhe, se dedique, se esforce, tenha orgulho de dizer eu nasci por aquela mulher e aquela mulher dizer eu tenho orgulho de ter um filho como você. Então, por isso que eu falo e falo para você hoje, valorize o que você tem. A comunidade abraçou o Portal da Realidade? No início não, profeta de casa não tem honra, é bíblico. Profeta de casa não tem honra. Quem abraçou de verdade foi outras comunidades. O projeto, graças a Deus, sempre gravou por toda Salvador e vem continuando gravando até hoje. Mas é bíblico, aí eu não vou ligar para isso porque está escrito na Bíblia. Profeta de casa não tem honra. As pessoas só dão valor quando o processo cresce,
Quando cresce, aí sim os Infelizmente. mais próximos, os íntimos, dizem que te conhecem, dizem que isso, Sempre apostou em mas você. sempre apostou, mas na verdade é apenas balela, né? Os de fora valorizam mais do que os de dentro. E é bíblico, e eu entendo isso, e hoje eu compreendo isso, entendeu, pastor Evandro? A gente vive isso, a realidade. As pessoas, ela valoriza quando bomba, quando você é reconhecido nacionalmente ou Quando estadualmente. viraliza. Isso. Aí sim dizem que te conhece. Mas na verdade a gente passa até por eles e finge que, né, nem sabe quem somos. Mas o projeto Portal da Realidade já está acostumado com isso, a gente entende, compreende que é bíblico isso, profeta de casa não tem honra, por isso que o Portal hoje, ela, ela processa todas as comunidades de Salvador e a gente consegue entrar para a honra e glória do Seu Jesus, nós entramos em qualquer comunidade que Salvador tenha. Amém. E quando vocês vão escrevendo as histórias reais para serem replicadas através de vocês, eu vejo que vocês estão inseridos ali com os próprios atores locais, o pessoal da comunidade que também fazem aqueles personagens retratando a realidade? Sim, a gente retrata a realidade da arte através dos nossos moradores. Sempre tem uma história de uma pessoa quando a gente visita um bairro. Qual o processo do portal? O portal, quando adentra em uma comunidade, a gente sempre procura saber qual foi a parte mais impactante de que aconteceu naquele bairro. E a gente relata ouvindo os moradores, e a gente retrata alguns moradores que desejam participar, que não têm histórico nenhum negativo, que tem um histórico da Polícia Civil ok, que tem uma regularização tudo ok. A gente bota para participar porque o projeto é sério. A gente retrata a realidade da arte, mas com dignidade, mostrando que aquele jovem que está participando não tem nada a esconder e não tem nada negativo. Entende? Porque desde o momento que ele Vocês, aparece na. vocês têm esse cuidado. Temos. Desde o momento que ele aparece na telinha, ele vai inspirar outras pessoas. Ela vai compartilhar sua história. E isso pra gente é muito importante, Nazaré. Perfeito. E hoje nas redes sociais, tudo tem seu lado positivo e também tem seu lado negativo. Você acredita que as redes sociais, eles também podem levar cura ou mais adoecem pessoas? Infelizmente, a rede social, ela leva mais a adoecer as pessoas. Por que, Érico? Porque as pessoas primeiro têm que se preparar. Não é assim chegar, entrar na rede social sem ter um alicerce. Por que o portal está vivo até hoje? Porque primeiro ele fez a estrutura, fez a base. Porque as pessoas às vezes acham que entrar na rede social é tranquilo. A rede social tem muitos juízes que não são legalizados e nem estudados. E acaba prejudicando pessoas do coração do bem, que não tem estrutura psicológica para suportar uma crítica. E isso é ruim. Então, primeiro, antes de você entrar na rede social, tem estrutura psicológica, entenda que você vai ter pessoas que gostam de você e pessoas que te odeiam. Pessoas que gostam do que você faz e pessoas que te odeiam, que vai te criticar, que vai falar mal, que vai dizer que você não vai conseguir, dizer que você não consegue, dizer que você tem estrutura psicológica para suportar. E o que o portal faz muito bem é não ligar para as críticas. Mas como é que você trabalha no seu eu para lidar com essas críticas e ataques? É colocar Deus acima de tudo. É Amém. colocar Deus na frente de tudo e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Eu estou aqui nesse mundo para Perfeito. cumprir o seu papel, porque toda a honra, toda a glória é para ti. E quando eu estiver fraco, Jesus, caminha comigo. Quando eu tiver não poder andar, por favor, me dá força para poder justamente, Jesus, eu gatilhar. E se eu não conseguir engatilhar, Jesus, que o Senhor possa pelo menos ouvir a minha oração, que o Senhor me venha me dar ferramenta para poder prosseguir, que nesse mundo que nós vivemos, principalmente nas redes sociais, não é fácil. Tem que ter muita estrutura psicológica, ter firmeza, entender que as pessoas, ela realmente por trás da telinha, ela é uma coisa e pela frente é totalmente diferente. Então as pessoas utilizam a rede social para poder ser agressoras verbais. Ela tem que entender que essa agressão verbal, ela prejudica a pessoa que está do outro lado. E se a gente não tiver Deus no coração, irmão, a gente cai na mesma da hora. E por isso que eu falo, tenha Deus, sem Deus nada tem. É por isso que precisamos ter uma identidade muito firmada, né? Porque senão há algum tipo de balanço na estrutura e o Érico já foi, algum momento, se balançou e disse: ó, isso aqui eu vou parar. A Para mim to chega. Todos os momentos passamos pelo momento difícil. Se eu disser a você que não passei, eu vou estar mentindo. Mas todo o processo tem que existir dor.
E se não existir dor, não tem fortalecimento. Então é necessário passar pela dor para ter justamente esse processo de agregamento psicologicamente forte. Então, todos nós iremos passar pelo momento difícil, dizer assim: meu Deus, eu vou suportar? Eu vou aguentar? Mas uma coisa eu digo para você, jovem, mesmo que você passe pelo momento difícil, mesmo que você passe pelo processo, nunca murmure, porque murmurador não chegará ao reino dos céus. Deus ele abomina murmurador. Não critique, mesmo que Deus passe, permita que você passe pelo processo até para ver até onde você vai chegar. Não murmure, só agradeça. Passou pelo momento? Agradeça. Passou pela dificuldade? Agradeça. Passou pelo processo mais complicado da sua vida? Agradeça, porque é no fundo do poço que você adquire experiência, que você se fortalece muito mais. É no fundo do poço que você vai conquistar muito mais vitória, porque no topo da montanha você não tem estrutura, mas no fundo você cria essa estrutura psicológica, estrutura financeira, e de todas as formas que você vai entender, você cria estrutura no fundo do poço. Porque quando você chega no topo da montanha, você está com o alicerce justamente estruturado. E aí você suporta qualquer ventania que tiver na sua vida. Amém. Assim foi como José. José, ele cresceu, mas antes ele passou pelo fundo do poço, literalmente. Érico, esse trabalho traz muita exposição. E essa exposição traz mais paz ou mais pressão? Pressão. Porque desde o momento que você aparece, você é exposto a diversos pensamentos. É exposto a diversos comportamentos de pessoas a seu respeito. Pessoas que incomodam com seu brilho, pessoas que não gostam de você porque tem outras pessoas falando mal de você. O pior problema é você ser conhecido por pessoas que não gostam de você. Você acaba agregando informações, inverdades, e a pessoa acaba gerando qualquer tipo de inverdade a seu respeito, e você passa por essa pessoa sem saber quem é você. Então, exposição incomoda muita gente, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de aparecer. E aí diz: "Ah, você apareceu. Ah, é amostradinho", mas não. Todos aqueles que têm vergonha nunca vai crescer na vida. Todos aqueles que tiverem dificuldade e sentir eu não posso, eu não consigo, nunca vai crescer na vida. Então exponha-se, mas mostre o que você tem de melhor e que outras pessoas possam entender que esse melhor também pode fazer o melhor para outras. Então use sua exposição para poder orientar, compreender e mostrar a outras pessoas que tudo que a gente pode, a gente consegue. Amém. O que o Érico nunca abriria a mão. Ai de Deus, sem Deus nada tente. Eu não abriria a mão, é porque Deus ele me salvou de tantas coisas que só eu e Deus sabe, né? Eu posso até me afastar da igreja, me afastar de alguns irmãos, de algumas pessoas, mas a única pessoa que eu não posso me afastar é de Deus. Porque se eu me afastar de Deus, não vai existir Érico. Já pensou, já imaginou Érico sem Deus? Não vamos para lugar nenhum. Não respiramos sem Ele. Nas minhas orações, Pastor Nazaré, eu falo: Deus, não sou nada sem Ti. Sou apenas barro, pó e cinza. Sem Ti eu não chego a lugar nenhum. Sem Ti eu não vou chegar a lugar nenhum. Então toda a honra, toda a glória seja para Ti. Importante que Tu cresça e eu venha diminuir. Então, a única pessoa que não pode sair da minha vida é Deus. Existe algo que o público ainda não sabe sobre o Érico? Ah, isso aí Deus sabe, né? Todos os nossos problemas, todas as nossas soluções nós contamos para Ele. Porque Ele, não adianta eu contar para o público, porque o público não vai resolver meu problema. Quem vai resolver meu problema é eu no oculto, é Deus, eu e Ele. Né? Vamos no cantinho ali no quarto e entregue seus problemas e suas soluções a Deus. E nunca conte seus projetos, né? Conte apenas para uma pessoa, que é Ele. E toda honra, toda glória, todo louvor é para Ele. E tem algum sonho que ainda está sendo escrito, que está prestes a ser realizado ou ainda vai ficar no oculto? Eu digo para você que está nos assistindo, que quando você for contar o seu sonho, você sabe o que você faz? Pega um papel e caneta, escreva, amasse, engule. Você entendeu o que eu quis dizer? Porque quando você conta, até você falar,
O inimigo, ele vai, não vou fazer você realizar seu sonho. Não vou deixar. Não conte não. Chega ali no cantinho em pensamento e fala, Deus, tu sabe o porquê eu estou lutando para isso. Tu sabe o porquê eu estou aqui me dedicando para isso. O Senhor sabe, se for melhor para mim, Espírito Santo, que o Senhor faça acontecer. Mas se o Senhor, Pai, vê que esse sonho vai me atrapalhar, me afastar de Ti, não faça acontecer não, Espírito Santo. Mas conte para Deus, porque Deus sempre vai querer o melhor para você. Desde o momento que você conta para seu amigo, você acha que seu amigo é amigo, na verdade, ele acaba ultrapassando você, tirando você do seu sonho, do seu objetivo, do seu foco e acabando tirando o que você mais deseja no fundo do seu coração. Por isso que eu falo, oculte, só compartilhe com Deus. Nós temos aí uma trajetória já de 22 anos, 2004, 2026, é isso mesmo? Uhum. 22 anos. O Portal da Realidade já chegou aonde o Érico quer que ele chegue? O que mais eu quero é que as pessoas cheguem no coração delas, que a mensagem seja chegada e executada. Porque o projeto Portal da Realidade, o objetivo dele maior é orientar essa comunidade e mostrar para os jovens que o mundo do crime não compensa. A gente mostra, mas é você que tem que abrir o coração, jovem. É você que tem que dizer assim, poxa, aquela mensagem tocou em meu coração e tem que colocar em prática. E para mim, Nazaré, o mais importante é que essa mensagem seja executada por você que nos assiste todos os dias. O Érico, se fosse deixar uma mensagem de grande relevância, né, para tantas pessoas que te seguem, que te admiram, qual seria essa mensagem? Nunca desista do seu sonho. Todo sonho existirá dificuldade, todo sonho existirá processo. Todo sonho vai ter que passar pelo fundo do poço. Por que eu falo isso? Porque quando você chegar no topo, você vai ter experiência para contar. Você vai ter experiência para processar. Vai ter ideias para dar. Vai ter processos para poder compartilhar. O que as pessoas só valorizam e fazem entender é quando você tem história real, entendimento do que a gente passa. Então, por isso que eu falo para você, passe por dificuldade que for, não desista, porque cada passo que você dá é um degrau que você sobe, e cada um degrau que você sobe é uma experiência de vida, e cada experiência de vida é uma pessoa que vai se inspirar e acreditar em você. Vamos com bate pronto? Eu falo uma palavra, uma frase e você responde de forma bem rápida. Amém? Vamos sim. Fé, Ah, Deus. família, Ah, minha mãe. um sonho, Não posso contar. uma frase que define o Érico, Guerreiro, dedicado, esforçado, é tantas palavras. uma verdade, Ah, verdadeiro leal. Homem de palavra. uma, um conselho para quem está nos assistindo agora, Não entre no crime, não use droga. Pelo amor de Deus, se você entrar, você vai destruir sua vida. uma mensagem para todas as comunidades. Eu amo vocês. Que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tenha certeza. Não desista do seu sonho, não. Foca. Não para, não. Coloca Deus no centro e tenha certeza que tudo vai dar certo. Amém. Estivemos aqui com esse grande homem de Deus, né, o Érico Silva, que faz um trabalho belíssimo nas comunidades, um trabalho realmente de um homem valente que vem quebrando vários paradigmas e trazendo a realidade para todos nós. Então, Érico, queria parabenizar por esse seu trabalho, é um trabalho de coragem, é um trabalho realmente grandioso, que Deus continue trabalhando em sua vida, te usando poderosamente e que você possa influenciar várias gerações com esse portal da realidade que vem impactando muitas pessoas. Muito obrigado e pode fazer suas considerações finais com o nosso público. Sem Deus, nem tente. Toda honra, toda glória é para Ele. E a única coisa que eu digo para vocês, nunca desista do seu sonho. Foca e tenha certeza que grandes coisas acontecerão na sua vida. Queria agradecer a todos vocês que nos assistiram até aqui e compartilhe esse conteúdo. Se gostou, ó, nos siga, tá bom? E envie para um amigo. Que Deus abençoe poderosamente.